Olá, turma, boa noite, tudo bem? Então, vamos aí para a nossa aula, né? Hoje eu vou dar uma revisão para a atividade avaliativa. Gente, então, a nossa disciplina, né, sociolinguística. O que estuda a sociolinguística? A sociolinguística vai estudar o uso social da língua. Então, qual que é o objeto de estudo da sociolinguística? Como o próprio nome já diz, é o estudo da língua dentro da sociedade. Então, a maneira que o indivíduo tem de se expressar numa função sociocomunicativa. Então, quando a gente fala que a língua é heterogênea, ela vai sofrer modificações de acordo com a idade, com o gênero, com a região, com a história, enfim. A língua, ela não é algo estático, ela é algo dinâmico que vai, né, se aprimorando, desenvolvendo ou se adequando de acordo com cada contexto social. Quando a gente fala em preconceito linguístico, e é algo que nós, professores, temos que ser vigilantes, é quando a pessoa, de certa forma, ela julga inferior a maneira do outro se manifestar. Então, aquelas pessoas, às vezes, fala errado, ou às vezes sabe escrever corretamente, mas tem manias de falar alguma coisa errada. Para vocês entenderem, por exemplo, um que a gente vê muitas pessoas errarem é o pleonasmo. O que é o pleonasmo? É uma redundância de significado. Quando a pessoa fala assim, subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue, certeza absoluta, tudo isso são erros, né? Que a gente comete no nosso dia a dia. E nós, professores, mesmo, cometemos esse erro. Então, o preconceito linguístico, ele fala que a gente não pode julgar o modo das pessoas se comunicarem, né? Então, eu como professora vou ver meu aluno falar errado e não vou corrigi-lo. Deve sim corrigir, mas sem trazer constrangimento para esse aluno. O prestígio linguístico diz respeito à linguagem formal, que é aquela erudita. A linguagem formal, aquela que se preocupa com as regras gramaticais. É aquela, né, que está correta, com coesão, coerência, concordância nominal e verbal, né? Aí nós temos as variações. Dentro da sociolinguística, a gente tem as variações linguísticas, que pode ser diatópica, que é regional, por exemplo, mandioca. Em alguns lugares é aipim, outros pode ser macaxeira, enfim, né? Aí nós temos diastrástica, de grupos sociais. Por exemplo, os adolescentes, eles têm gírias, né? Para um relacionamento que vai dar certo, por exemplo, eu shippo aquele casal. Então, são expressões que eles utilizam dentro do grupo deles, né? Dentro de um grupo de uma faixa etária tal. Diacrônica, que é histórica, né? Por exemplo, você era vossa mercê, e depois, né, do decorrer da história foi se transformando aí em você. Hipercorreção é quando a pessoa fica, né, metódica em relação à correção da linguagem, muitas vezes a linguagem oral. Temos que ser mais vigilantes, sim, em relação à linguagem, nós como professores, a linguagem escrita. Então, se o aluno fala, você não fez, né? Ao invés de você ou ser algumas coisas, isso vai acontecer no decorrer da sala de aula. Trazer constrangimento para o aluno, ficar corrigindo ele o tempo todo, a maneira oral dele falar. Não, a gente tem que saber, né, a hora certa de agir com essas correções.
A norma culta, né, a que tem prestígio cultural, regional, é aquela norma culta ou erudita, como eu falei anteriormente, que respeita as regras gramaticais de uma forma muito coesa. Temos as tipologias textuais. As tipologias textuais, elas vão se classificar de acordo com a estrutura do texto. Então, de acordo com a estrutura, como ele está organizado, eu consigo ver se é uma tipologia descritiva, por exemplo, vai descrever alguma coisa. Um folder, por exemplo, né? Vou fazer uma descrição de uma pessoa. Obviamente, vai ter vários adjetivos, né? Vou descrever, seja uma paisagem, um objeto, uma pessoa. Temos também a tipologia narração. Narração, eu vou contar uma história. Então, vai ter um enredo, vai ter um personagem, vai ter o clímax, né? Vai ter todo um contexto em relação à narração de uma história. Temos também a tipologia injuntiva. O que é injuntivo? A gente fala os textos instrucionais, que tem os verbos no imperativo, que indicam uma ordem, um pedido, um desejo. São gêneros, por exemplo, bula de remédio, receita, que tem faça, coloque, ponha. Temos também o dissertativo, e o dissertativo, aí já entrando na redação, é o que é cobrado na redação do Enem. É um dissertativo argumentativo, em que você vai defender seu ponto de vista com argumentos sólidos, consistentes, de acordo, né, com o objetivo a que se propõe. Sobre a redação do Enem, sempre já comentei com vocês que é um problema social, que merece atenção. Ou seja, trazer em pauta de discussão alguma abordagem, algum problema, seja, por exemplo, moradores de rua, seja violência contra as mulheres. Aí, na redação anterior, foi perspectivas em relação aos idosos. Então, nesse contexto, como o idoso se coloca, quais são os desafios enfrentados por esse cidadão idoso? Então, sempre a redação, ela vai ser um problema social. Comentamos que a introdução é formada por contextualização, palavras-chave do tema, e depois a gente tem a última frase, que são as teses, que eu vou defender tanto no meu desenvolvimento 1 como no meu desenvolvimento 2. Tanto o D1 como o D2 é formado por tópico frasal, repertório, argumentação e fechamento de parágrafo, tá? E temos também a proposta de intervenção, que ela é feita, né, com 5 elementos fundamentais para ela ter 200 pontos, né? Que é agente, detalhamento, ação, meio e finalidade. Lembrando que a redação do Enem vale 1.000 pontos. São 5 critérios de correção da redação do Enem. Primeiro critério é a gramática normativa da língua portuguesa. Então, se o aluno errou vírgula, não escreveu na linguagem pessoal, fez um erro de concordância nominal e verbal, ele vai perder nota na C1. A C2 é em relação a repertório. O aluno utilizou 3 repertórios no texto dele ou não? Utilizou 2 ou de repente 1 ou às vezes nenhum. Ele vai perder nota na C2, que é sobre repertório. A C3 é argumentação. A opinião do aluno está consistente? Ela está baseada em repertórios legitimados, consistentes, que deu para ele fazer uma argumentação produtiva? A C4 é em relação a conectivos, é o uso dos conectivos. Dessa forma, dessa maneira, outrossim, destarte, dessarte, ademais, portanto, tudo isso são exemplos de conectivos. E tem, né, a C5, que é a proposta de intervenção, como eu falei anteriormente, que vai olhar se o aluno utilizou esses 5 elementos como antes, né?
eu mencionei. Então, gente, aí a sociolinguística, então, é o ramo da linguística que estuda a relação entre língua e sociedade. É o estudo descritivo do efeito de qualquer e todos os aspectos da sociedade, incluindo as normas culturais, expectativas e contexto, na maneira como a língua é usada e os efeitos do uso da língua em sociedade. O objeto da sociolinguística é a língua falada, sinalizada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Então, sendo a sociolinguística uma preocupação do uso da língua dentro da sociedade, obviamente vai ser dentro de um contexto social, seja ele em relação ao grupo social, seja em relação ao regional, seja em relação à evolução da língua como histórica, como eu mencionei anteriormente. Então, gente, aí foi mencionando para vocês, né, sobre aí a sociolinguística, como eu falei anteriormente, o uso social da sociedade, essa análise do discurso, das formas que o falante utiliza para comunicar, aí a língua falada, a linguagem oral, falamos do preconceito linguístico, né, que é aquela supervalorização, aquela hipercorreção que acontece muitas vezes de uma forma discriminada, de uma maneira que deixa o falante muitas vezes constrangido. Isso deve ser evitado, né? A linguística fala muito sobre isso, né? Esse preconceito linguístico que ele deve ser evitado. Recapitulando aí sobre as tipologias textuais, são os tipos de texto. Na língua portuguesa nós temos narração, descrição, injunção e a dissertação, que ela pode ser argumentativa ou expositiva, como eu falei anteriormente. Temos os gêneros textuais. Os gêneros textuais é tudo aquilo que exerce dentro da sociedade uma função sociocomunicativa. Então, vai desde aquele bilhete, né, que a gente deixa, por exemplo, para uma lista de compras, por exemplo, é um gênero textual. Desde um artigo de opinião, que é algo mais elaborado, enfim. Então, o gênero textual, ele vai exercer uma função social, uma função sociocomunicativa. Para vocês terem ideia, até o dinheiro é considerado um gênero textual. Por quê? Porque ele exerce uma função sociocomunicativa, ele exerce uma função social, tá? Então, gente, essa foi a nossa revisão aí dos tópicos, né? Principais tópicos abordados aí dentro da nossa disciplina. Obrigada aí.